Para a palestra Irrigação, Planejamento Integrado dos Recursos Hídricos, convidamos o senhor Lineu Neiva Rodrigues, que é pesquisador na Embrapa Cerrados. Ele é doutor em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e pós-doutor pela Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, em Engenharia de Irrigação e Manejo de Água. Foi consultor da Organização dos Estados Americanos e pesquisador visitante na Universidade da Califórnia, onde desenvolveu trabalho e modelagem da hidrologia de áreas irrigadas. É pesquisador na área de recursos hídricos e irrigação e supervisor do Núcleo de Articulação Internacional da Embrapa Cerrados. Atua também como professor da pós-graduação do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa e da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, Botucatu. Com os senhores e senhoras, senhor Lineu. Muito obrigado, bom dia a todos. Vou aqui iniciar o meu cronômetro, porque dado é poder, né? Então aqui eu tenho o meu tempo certinho marcado. É um prazer estar aqui, queria agradecer o convite, cumprimentar a todos, faço em nome do Dr. Roberto, aí cumprimentar a sua equipe também, Ana Paula e Guilherme, aí, que eu vejo a luta deles lá em Brasília, não é fácil, e tem que estar presente, né? A gente tem que estar participando desses eventos. Eu tenho viajado muito, rodado aí, estou naquele momento de muitas viagens, mas Minas eu tinha que vir, não tinha como, né? Minas é meu estado, eu falo que eu sou mineira, que meu pai era do Banco Brasil, rodei Minas quase toda, não tinha como não vir aqui e comer um bom pão de queijo, né? Aqui estranhei um pouco a cama, um toxicólogo aqui, mas vai dar. Cumprimentar meus colegas, estou vendo ali o Camilo, é difícil tirar ele lá de Sete Lagoas, né? A foto, tá bom. É bom ser a foto com o evento, tá bom. Estou vendo o Camilo ali, tem vários colegas. Então, o que eu vou tentar passar aqui hoje, nessa minha conversa, aproveitando essa oportunidade, é por todos esses temas aqui. Eu acho que o pointer não vai funcionar, né? Então, é um caminhar pela agricultura irrigada, essa questão de água. Então, aí vou chamar a atenção de vocês, vai ser muita informação, mas eu acho que vale a pena. Vou condensar, e aí a gente consegue, eu acho, conversar de uma maneira interessante. Tá? Depois voltar aí também para a gente conversar durante a tarde, se alguém tiver mais interesse. Então, acho que o primeiro ponto que eu gosto de chamar, vou passar um pouco mais rápido sobre isso, né? É garantir, quando a gente trabalha nessa questão, é garantir que todos... Eu esqueci de cumprimentar o meu presidente ali, que faltou do meu currículo aqui, vamos fazer uma ressalva, que eu sou membro da ABID, né? Estou vendo ali o Dr. Elveste, meu chefe, não posso esquecer de colocar isso. Então, o que a gente tem que fazer é garantir que todos tenham acesso à quantidade mínima de alimento. Ou seja, evitar situações tipo essa, porque quando a gente tem falta de alimento e água, a situação é realmente crítica, né? E, para isso, nós temos que produzir quantidade de alimento suficiente para atender às demandas. Esse é o primeiro passo para que todos tenham acesso à quantidade mínima de alimento. E isso passa, gente, necessariamente pela irrigação. Não tenho dúvida disso. E a irrigação tem dois fatores de produção fundamental. Um chama-se água e energia. Então, não tem como a gente fazer irrigação. O que difere a agricultura irrigada é isso. Que a sequeiro tem água, tem a água da chuva, a agricultura irrigada tem água, que ela tira do rio, e energia. Então, esses são dois fatores de produção essenciais. E quando a gente pensa, aí eu faço um preâmbulo, porque muitas daquelas informações, do jeito que ela é colocada, e no momento que ela é colocada, a pessoa pensa numa coisa imediatamente, ela pode não aparecer ali. Mas nesse relatório, quando perguntou para um grupo de pessoas no mundo todo, para os próximos 10 anos, 5 fatores de risco de maior preocupação da humanidade: crise hídrica e crise de alimentos. Todos os outros, quando a pessoa pensa em clima, nessa coisa, está pensando em água e alimento. Então está aí. É muita forma como você pergunta, a forma como você coloca essa questão para a pessoa, né? E esses 2, 3 fatores, eles são muito relacionados. Água e alimento. Se a gente pensar em 55% dos custos de operação da infraestrutura da água é energia. Se a gente pensar em 15% da água utilizada é para a produção de energia. Então, existe uma inter-relação muito forte e prevê-se que em 2050 teremos um aumento de 80% de energia, 60% de alimento e 55% de água. E isso vai causar um desbalanço, principalmente risco de oferta hídrica e qualidade, custo, acessibilidade, estabilidade, disponibilidade. Porque não é só ter água, é ter acesso
a água, né? Isso é fundamental. Então, isso aí tem esses fatores. E tem a agricultura ela vai passar por alguns desafios, né? Posso dizer, algumas forçantes, alguns pontos que vai forçar a agricultura, vão desafiar a agricultura. Um deles é essa questão do crescimento urbano, né? Olha o que acontece, por exemplo, 2025, olha o que acontece com a concentração de pessoas, 2050, 2075, 2100, a população se concentrando muito na África, e essa concentração da população, entre várias outras coisas, a multifuncionalidade da agricultura, a agricultura hoje não é só alimento, é várias outras coisas, não vou demandar muito tempo nisso, que isso é tema de outra palestra, ela vai demandar alimentos diferenciados. Antes as pessoas comiam basicamente esse tipo de alimento, e hoje, quanto mais concentrada, mais alimentos diferenciados, que demandam água em quantidade diferente, a população vai tendo. Tá bom? Então, isso causa uma forçante, um desafio aí para a agricultura, e aí entra a irrigação, e qual que é a importância da irrigação nesse contexto? Eu acho que o principal fator é esse. Estabilidade na produção. A irrigação te dá uma estabilidade na produção. Se a gente pegar aqui o amarelo, que é sequeiro, você olha a variabilidade. Um ano você produz muito, outro ano você não produz nada. Você não sabe o que você vai ter, porque isso é função da chuva. A irrigação te traz essa estabilidade na produção, que é muito interessante. Te traz aumento de produção. Olha esse gráfico de milho, que era produzido pela Embrapa Milho e Sorgo no passado, daqueles testes de variedades. De 78 a 94, a nossa produção média de milho era em torno aí de 3 toneladas por hectare. Mas naquela época, a gente já produzia aí, já poderia estar produzindo aí em torno de 16 toneladas. Já tínhamos produtores produzindo 16 toneladas por hectare. Isso é o que o pessoal tem chamado de gap yield, né? Essa diferença de rendimento. E grande parte disso, de 30% a 50%, é irrigação. Então, a irrigação é fundamental nesse contexto. Nós temos a questão que se fala muito, e parabéns pelo tema desse seminário, a questão ambiental. Muita gente esquece de relacionar a irrigação com a questão ambiental. Se a gente pegar o crescimento da área plantada no Brasil, de 75 a 2010, a área irrigada cresceu aí, a área plantada, em torno de 27%. 27%. Eu vou voltar, esse vai ser meu último slide, que eu vou discutir com vocês aqui hoje. 27%, isso é graças à tecnologia, e dentro dessa tecnologia, a irrigação, que é muitas vezes esquecida, né? Ela é tão comum, está tão presente no nosso dia a dia, que ela é muitas vezes esquecida. Então, temos a questão da... E hoje nós temos cada vez mais que produzir na redução da expansão horizontal. Temos que fortalecer a expansão vertical, e com isso a gente consegue fazer aí com a irrigação. A irrigação é fundamental nesse processo. Bom, então lá. Aqui eu trago algumas questões para fortalecer, chamar a atenção um pouco da importância dessa questão da irrigação nesse processo de produzir alimento. O ponto não está funcionando, mas o importante aqui é lembrar que 20%, né, do aumento dessa produtividade que nós tivemos nos anos foi em decorrência de aumento de produtividade, que vem em função de tecnologia, e uma dessas tecnologias é a irrigação. A questão da agricultura irrigada representa 17% da agricultura, e produz aproximadamente 40% da produção de alimento do mundo. Existe, importante isso, existe uma limitação física para o crescimento da agricultura de sequeiro. Existe uma limitação física. Seria necessário expandir a área de sequeiro em cerca de 250 milhões de hectares para se obter uma produção equivalente à produção média adicional que é proveniente das áreas irrigadas. Isso é questão ambiental. O nosso discurso agro, só produção de alimento, ele está perdendo, porque nós temos que bater mais nessa questão ambiental, nesse benefício ambiental que vem da agricultura irrigada, principalmente. Tá bom? Então, vamos lá. E com isso, né, em virtude de estudos, a questão da água, alimento, todos esses fatores, as notícias que a gente mais vê é isso aí, né? Bahia vai deixar de irrigar 60 mil hectares para poupar água, cerca de 60%, 120 mil hectares da área irrigada no oeste da Bahia terão a irrigação suspensa, prejuízo de R$1 bilhão. Falta de gestão. O agronegócio está exportando água do Brasil, não sei para que isso, né?
Ação quer suspender retirada de água do Araguaia. Então, tem tudo isso aí. E, dentro disso, nós já escrevemos diversos artigos que está disponível. Posso passar para a Ana Paula ela distribuir para vocês. E um que eu acho interessante é chamar a atenção que os principais desafios, de mais difíceis soluções, são aqueles que não dependem do agricultor. Não é manejo, não é... Eles têm a ver com a questão da gestão de recursos hídricos, tem a ver com a integração efetiva e verdadeira das ações institucionais das políticas públicas setoriais. As instituições não se conversam, as políticas públicas não se conversam. A água não está na agenda prioritária do Brasil. Embora ela seja fator de preocupação dos relatórios, água e alimentos sempre aparecem em qualquer relatório que você pegar, mas elas não estão na agenda dos governos principais. Então, isso é importante. Então, nós temos que pensar isso de forma integrada. Nesse artigo, eu falo como a gente pode pensar em segurança alimentar sem que o produtor tenha segurança na sua atividade. Segurança jurídica, ambiental. Então, isso é fundamental. Eu passo um pouco por isso. E a questão da disponibilidade e uso da água. Nós vivemos num planeta azul, né, costumo dizer, onde 71% da superfície da Terra é coberta por água. E quanto dessa água está facilmente disponível? Isso aqui é uma outra parte da palestra que eu gosto de trazer. Geralmente, isso aqui é uma aula, né, de 2 horas, mas eu vou condensar isso aqui só para vocês terem uma ideia um pouquinho de como é que essa coisa anda, né? Se a gente pegar, eu gosto de fazer esse exercício, aqui eu andei mais rápido, eu adiantei o processo, né? Mas pegar toda a água do mundo e colocar num campo de futebol. Você ia formar uma coluna d'água que daria para sentir 926 vezes ao sol e voltar. Mas dessa água aí, nós temos lá, se a gente pegar aí 97% está nos oceanos, que é água. Não é a primeira água que a gente vai utilizar, até porque o Brasil não pode comparar o Brasil com Israel, né? Diferente, o povo gosta de fazer essa comparação. Mas é diferente, mas é uma água que está lá. Se um dia precisar, a gente pode trabalhar nessa questão de sanitização e outras coisas, né? Mas se a gente pegar aquele pedacinho que sobrou lá embaixo, aqueles 2,5% de outras fontes, colocar nessa coluna d'água no campo de futebol, vai formar uma coluna d'água que daria para ir 23 vezes ao sol e voltar. O vermelho lá, 76% nas calotas polares, 27% é água subterrânea. Vai sobrar um pedacinho aqui embaixo. Olha lá para vocês verem, o amarelinho lá. Ó. Aquele amarelinho tá, então, os 3,5% do rio, que a gente está aqui. E para facilitar o entendimento disso, muitas vezes é complicado o negócio de campo de futebol, não é que o Brasil agora não sabe se vai ganhar, vai perder. Se a gente pegar isso e colocar numa garrafa PET, 350 ml, pensar que 1 ml são 20 gotas, 1 ml, aquele negócio que a gente está pondo lá para o nosso filho, aquele remédio, são 20 gotas, os rios, as águas dos nossos rios aí representariam 3% dessa gota. E mesmo assim, gente, é mais do que suficiente para atender às nossas necessidades. São 45 mil quilômetros cúbicos de água azul renovável, que ocorre normalmente no planeta, está no Brasil. Então, a gente está precisando aí de melhor gestão, né? E gestão, a gente precisa de melhor dado, de conhecer as demandas. São várias coisas para se fazer uma boa gestão. Tá bom? Então, isso aí. E quanto a gente utiliza no Brasil, né, em média? Se a gente pegar todos os rios brasileiros, em média, ainda vão ter uma vazão em torno de 280 mil metros cúbicos por segundo. Esse é o valor, mais ou menos. Médio, isso varia, né, gente? Só para ter uma ideia. Se a gente pegar as vazões demandadas, considerando todos os usos, daquele tracinho lá vermelho, ó, que é 0,9%, 1%. É o que a gente usa, considerando todos os usos, não é só irrigação, não, tudo. 1%. Tá? Ah, Lineu, mas Amazonas, está tudo no Amazonas, tem pouca gente, é difícil trazer essa água. É difícil, tem água lá. Um dia, se for necessário, dá um jeito de trazer, mas não precisa. Se tirar a Amazonas fora, cai demais a vazão. Lá, em torno de 50 mil metros cúbicos, todos os usos vão representar 5% dessa disponibilidade, e só a irrigação em torno de 2,6% da disponibilidade. Então, a gente usa muito pouco a nossa água, nós temos que fazer melhor uso dessa água. Eu não quero aqui criar uma cultura de desperdício de água, gente. Mas é informação verdadeira. Nós temos lugares no Brasil muito problemáticos. Eu vou mostrar daqui a pouco. E tem que ter um cuidado melhor. Mas não pode generalizar. Se for dar uma palestra em Belém, onde tem 10%, 15% de área irrigada, a pessoa me perguntando de pivô central. Mas aqui não tem pivô central, aqui o problema é outro. Então, nós temos que ter essa diferenciação. E a água, né, ela serve para diversos setores, ela é multiusuária. Esse é um dos grandes coisas da água. Então, ela vai para a indústria, cidade, agricultura, funções de ecossistemas e aquáticos. Então, a água perpassa por estudo, ela é fundamental nesse processo, para todos os usuários. Como a gente organizar esse uso, né? Então, e ela tem um valor econômico, ela tem um valor diferente para as pessoas, dependendo de onde a pessoa está. Se ela está no São Francisco e depende daquela atividade, a água tem um valor econômico para ela. Se a pessoa está no deserto, onde não tem água, disponibilidade,
questão, o valor dessa água para a pessoa ela é diferente. Se ela está aqui nessa bacia experimental que a gente monitora, que sempre teve água e esse ano faltou água, lá é diferente esse valor. Então, a água tem essas características. E a água para qual finalidade? Então, acho que essa é a pergunta que a gente tem que responder. Água para qual finalidade? Então, nós temos água para tudo isso aqui. Ó. Aquilo lá em frente ao meu prédio, em Brasília, quando a gente estava sofrendo lá cortes de 2 dias de água, a pessoa está lá, água no jardim. Então, isso é uma decisão, gente, que eu posso trazer para vocês aqui, para encerrar esse tópico, que é um tópico, uma conversa aí de um dia, praticamente, é que eu faço, como pesquisador, as informações sérias, informações qualificadas. Mas a decisão de como usar a água, ela é uma decisão da sociedade. É por isso que nós temos que trabalhar essa questão nos comitês, participar dos comitês, ter essa visão mais integrada do sistema. Porque, no final, quem vai decidir como usar a água é vocês. Água para alimento é importante? Acho que é. A agricultura hoje é multifuncional, ela não é só alimenta, tem outras coisas. Né? Não vou ficar falando muito, não, senão eu perco estou marcando aqui, mas tenho outras coisas para conversar também. E quanto de água a gente utiliza na agricultura irrigada? Né? Se a gente pegar no mundo, o valor médio ali é em torno de 70%, a agricultura utiliza 70% da água outorgada, gente. Por favor, pelo menos uma mensagem saiam daqui hoje. Não é a água do mundo, você viu o tanto de água que a gente tem no mundo? É 70% daquela água que está sendo usada. Em média, é para a agricultura. Nos países chamados de desenvolvimento, que o Brasil se encaixa, 82%, mas isso são valores médios. Tá? Valores médios. Isso não é. Olha no Brasil, se a gente pegar por região hidrográfica, só 3 regiões utilizam de 70% ou mais para a agricultura irrigada. O resto tudo é menos. Então, esse valor médio varia temporalmente, varia espacialmente. Então, essa visão a gente tem que ter. Tá? O São Francisco é uma dessas bacias, mas nós temos regiões críticas. O que eu quis dizer? Aqui, quando eu mostro esses números, não é para criar uma cultura de desperdício. A água é um bem fundamental para todas as atividades, é fundamental para o ser humano, é fundamental para o animal. Nós temos que utilizar esse bem de uma forma racional, da melhor forma possível, mas temos que ter informações qualificadas. Não pode tudo que acontece em São Paulo, em Brasília, mas você culpa da agricultura. A maior parte das vezes não é. Né? Então, essas são as regiões críticas, 16% dos rios federais em estado crítico com base no balanço hídrico quantitativo. Esse é um mapa produzido pela ANA. Nós temos problemas que essas áreas nós temos que ter um olhar diferenciado para elas. Tá? E aí é um tema de outra conversa aqui, Ana Paula, nós temos que ter em breve. Vamos começar amanhã lá na CEMIG. Né? E água para irrigação, então, quando a gente pensa, pensar aí nessa questão da irrigação, na gestão, com quase todos os gestores, quase todos os fóruns que a gente vai, o povo só fala do rio. Ah, mas o rio, o rio. Gente, eu fico pensando, eu vou conversar com o produtor só pensa nele. Ah, minha água aqui, meu pivô. Gente, nós temos que ter uma visão mais macro, mais integrada, temos que pensar na bacia hidrográfica, é ali que as coisas acontecem. É aqui que nós temos que fazer um trabalho de gestão, de conservação de água e solo. Isso reflete no rio. O rio é a última coisa. O rio é reflexo que já está acontecendo na bacia há algum tempo. Quando você vai a um médico lá tirar seu exame de sangue, ali que se a coisa está ruim, é porque já está deteriorando há muito tempo. Então tem que ter essa visão mais integrada. Isso é importante, por isso eu acho fundamental o tema do seminário aqui. Tá bom? Vou falar no microfone, senão daqui a pouco isso me chama a atenção lá. Né? Então nós temos que pensar nisso, nós temos que irrigar, o irrigante tem que irrigar pensando na bacia hidrográfica. Isso é fundamental. As associações, temos que fortalecer as associações de irrigantes e as federações, doutor Roberto. A federação é fundamental, porque ela agrega as associações, e é ali que se forma-se o grupo para participar dos comitês, e nos comitês discutir as prioridades de como essa água vai ser utilizada. Um dia me perguntaram, doutor Lineu, mas aquela bacia utiliza 90% da água dela, é para fins de agricultura irrigada. Não tem problema nenhum disso quanto a isso, se a água for outorgada. Agora, aquele produtor que está utilizando água sem ser outorgada, esse tem que ser punido. Esse tem que ser punido. Tá? Então, temos que fortalecer, temos que... Parou aqui? E comitês de bacia, ser mais atuantes, participar mais. Isso é fundamental, porque isso é a nossa lei 9433, ela é estruturada assim. Eu estou lá hoje quase 10 anos no Conselho, representando o Ministério da Agricultura, e vejo o jeito que é o sistema. Então, muda a forma. Né? O nosso sistema é assim, e é lá que começa, é lá que define as coisas. Tá?
Vou falar um pouquinho agora dessa região do Cerrado, que mais de 60% de Minas Gerais está nessa região, e alguns fatores determinantes para a obtenção de altos rendimentos de cultura. Tá? Eu estou passando por tópicos, né? São tópicos grandes, mas eu estou tentando reduzir para passar informação e vocês depois, em qualquer coisa, a gente pode conversar mais. Tá, então, essa região do Cerrado, aí você vê Minas Gerais, a maior parte de Minas está dentro dessa região do Cerrado, né? Representa aí 24% do nosso território. Nós temos ainda em torno aí por volta de 60 milhões de hectares disponíveis para a agricultura, para fazer agricultura. E eu tenho uma posição, né, estou numa posição lá na Embrapa Cerrado, de supervisor da área internacional. E recebo muita gente fora, muito europeu. A primeira pergunta que eles fazem: vocês estão desmatando aí para fazer agricultura? Estão desmatando a Amazonas? Eu falo: não, nós não precisamos desmatar a Amazônia. Nós temos muita terra, precisamos usar as tecnologias que a gente tem. Né? Por nosso Cerrado, nós temos aí uma precipitação muito variável, a gente conhece bem. Nós estamos aqui agora em junho, né? Praticamente não chove. Então, uma região, é um momento agora realmente que começam a aparecer os problemas da irrigação, porque tem que irrigar a irrigação completa. No sul do país é igual aquilo, mas mesmo assim nós temos veranicos. Eu fui convidado uma vez para dar uma palestra no Uruguai, o setor da irrigação queria estar no Uruguai, e falava que não precisa de irrigar porque chove muito. Irrigação, gente, não tem nada a ver com quantidade. Quando você vê aquele negócio, chove tanto no mês, isso para irrigação não significa nada. Você pensa assim: quando eu vou no Porcão, não sei o restaurante que é bom aqui em Minas, esqueci, mas você vai lá, você come muito, no outro dia você fala: nossa, podia ter comido um pouquinho mais, né? Você lembra do dia anterior. A irrigação água é assim, chove muito. Eu vou mostrar para vocês aqui umas simulações. A maior parte vai embora. A planta aproveita só um pouquinho daquilo. Então, é diária, tomar decisão é diária. Aqui onde nós estamos com os problemas, nós temos a sorte, né, de termos solos profundos, são intemperizados, temos que colocar quase tudo. Né? Aqui, você sabe, os senhores sabem muito bem disso, mas são solos bons em termos físicos. Quando a gente vai para o Uruguai, aqueles solos 2:1, monte-morenonita, difícil de manejar. Aqui, nossos solos são maravilhosos, essa água, essa grande parte da chuva infiltra. Então, nós temos essa sorte. E quando a gente fala aí do Cerrado, ele é responsável hoje pela maior parte da agricultura brasileira. É onde nós temos a agricultura acontecendo, o ambiente mudando. É por isso que a nossa função lá, o Jorge, que é meu colega, hoje está na data, a função é desenvolver tecnologia para esse ambiente aí, que é fundamental, que a gente não conhece quase nada dele ainda. Né? Então, eu vou falar um pouquinho da soja. Por que da soja? Né? Quando eu cheguei 15 anos na Embrapa Cerrado, falava: gente, vamos fazer um projeto com soja, que é a nossa principal commodity. A pessoa falava: não, soja não se irriga, soja é uma cultura de sequeiro, resistente. Falei: gente, vamos brincar, vamos ver esse negócio de energia. O pessoal: não, energia, custo de produção, significa nada para o custo de produção. E negócio de conflito, não temos conflito. Hoje tem tudo, energia alta, conflito de água, e a soja é a principal commodity irrigada no Cerrado, num determinado período. Antes que me interpretem errado, né? De outorgas, a soja representa 90% dos 15 milhões de hectares de cultura praticada no bioma Cerrado. É a cultura típica de sequeiro, tem sido cada vez mais irrigada, e entre as outorgas emitidas para pivôs, aquela outorga que você pede com aquela finalidade, 15% foi para essa cultura, para a cultura da soja. Mas quando você chega na época de plantar soja, só se planta soja de parte pivô, então é a cultura que se irriga de novembro a fevereiro, março, na região. Tá? Então, esse é um ponto importante. E aqui eu falo por que a irrigação na soja é importante. Quando eu dei uma palestra na Exalc, em São Paulo, falando sobre isso, que é um regime hídrico totalmente diferente da região que eu trabalho, que é Cerrado, eu mostrei isso aqui e o pessoal ficou assustado. Olha aqui, isso aqui é dado real. Eu tenho o dado simulado, mas simulação é simulação. Então, eu peguei um dado real. Isso aqui é um dado de produtor, do Figueiredo. A Ana Paula conhece ele. O Guilherme também. Né? Então, o dado do Figueiredo. Ó, esse aqui é o pivô. Então, eu peguei os dados, aí foram 1, 2, 3, 7 anos, irrigado, a linha azul, e nas calcinhas do pivô, que é o sequeiro, o vermelho. Olha a diferença de produtividade. Olha as curvas, que interessante. Variedades diferentes. 25% de diferença. De pegar um pivô de 100 hectares, R$110 mil numa safra. Aí fica para os senhores definir se isso é interessante ou não é. Eu acho que é. E se você começa a pagar uma boa parte do seu pivô central. Então, é uma cultura hoje que demanda água. E quais são esses fatores para a obtenção de altos rendimentos? Quando você pega uma pessoa ali, que saiu de 70 sacas, foi para 120, ela começou a mexer nos ajustes finos, né, da coisa. E esse ajuste fino ele passa por manejo, planta, solo. Esse aqui é um tema para também falar muito, mas eu vou me conter aqui.
Mas o clima ele é fundamental. É por isso que quando o pessoal fala de clima, está também falando de agricultura. Porque o clima é a grande incerteza desse negócio, e dentro do clima é a tal da chuva. Essa chuva no Cerrado, ela é... Essa é uma foto que eu tirei lá de uma área experimental nossa. A gente está aqui, é questão de 3, 5 quilômetros. Choveu basicamente 20, 30 milímetros no Priog nosso, e aqui não choveu nada. Então a chuva ela causa, em termos de hidrologia, uma dinâmica hidrológica diferente, em termos de irrigação, muda completamente o manejo. Isso é fundamental. Então a chuva ela é protagonista, ela impacta na oferta, disponibilidade hídrica, ela impacta na questão da chuva, que do rendimento, né, de cultura de sequeiro, e ela impacta também na demanda da irrigação. Essa é a dificuldade de fazer, gente, gestão em áreas irrigadas. Eu vou mostrar aqui um outro gráfico daqui a pouco, vocês vão ver como que a área irrigada, essa questão da demanda de água, ela é forte. Então aqui eu vou pedir atenção, porque quase tudo eu vou falar em termos disso aqui. Ó. Então atenção aí, 1 minuto de todo mundo. Esse é um gráfico há 31 anos, né? Simulando o plantio de soja de 122 dias, plantada sempre no dia 10 de outubro. Nós temos isso para todo dia do ano, tá? Eu estou pegando aqui 10 de outubro, só para mostrar como simulação. Olha lá, 1980 a 2010. E aqui o ciclo da soja, 122 dias. Não mostrei tudo ali não, porque não coube. O que é amarelo é não chuva. Cor diferente é que choveu alguma coisa. Olha 1980 lá, quase não choveu no início do plantio da soja. Se o cara tem uma irrigação, ele salva a cultura dele. Se não tem, aquele foi um ano ruim. O resto é chuva. Então, eu vou fazer umas análises em cima disso aí, tá? Tá claro aqui, nesse gráfico? Tá bom? Então, sempre plantado no dia 10. Todo ano plantado no dia 10 de outubro. Olha ali, aquele não chuva. Olha que interessante que vai acontecer agora. Olha a chuva no dia 10 de outubro, durante o plantio da soja. O que aconteceu com a chuva? Ela vem caindo. Ela tem uma variabilidade que é natural, mas ela vem caindo. Tá? Aí eu fiquei, mas está caindo, então vamos pegar outras datas de plantio. Né? Aqui, para simplificar o caso, eu peguei 10 de outubro, 10 de novembro e 10 de dezembro para mostrar para os senhores. Olha o que acontece com a chuva nessas datas de período. Todas as pessoas que plantaram aí, teve chuva caindo nesse período. E o que acontece com a demanda, então? Demanda subindo, demanda de irrigação. Olha aí como é que a coisa está convergindo. Então, nós temos aí chuva, mesmo com essa variabilidade, ela tem uma tendência de queda, e a demanda subindo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, isso aí nos leva a essa questão de pensar na bacia, de respeitar a capacidade de suporte da bacia. Isso é fundamental, entender esse ambiente, que a gente faz parte de um ambiente maior. A água é o melhor elemento para unificar, para levar as pessoas a conversarem entre si. Recursos hídricos significa conversa, diálogo. Não tem como, Guilherme, você pensar em água num produtor isolado. Não tem como você morar num condomínio e ter uma política de água diferente do seu vizinho. Então, a água ela integra. Acho que isso que é uma das coisas mais interessantes quando a gente fala de recursos hídricos, pensar nas associações, nas federações, nos comitês de bacia. E a chuva, vou falar um pouquinho de chuva efetiva e outras curiosidades agora, tá bom? Estou dividindo. Vocês viram que no início eu expliquei que eu vou falar em alguns tópicos, vou passar, para depois a gente poder conversar mais, e até em outro tempo, outro momento, falar um pouco mais longamente sobre esse tópico. Isso é um assunto que a gente fala demais, né? Olha lá, se a gente pensar em soja, 122 dias, plantada no dia 10 de outubro de 1981, na região do Planalto Central. Choveu quase 1000 milímetros e evapotranspirou, a planta tirou quase 400 milímetros de água. Então o pessoal pensa, olha, não, mas choveu muito mais do que a planta precisou, não precisa de irrigação. Esse é o pensamento natural, né, para a maioria das pessoas. Tá? Mas, então aquilo ali é excesso de água. Quando a gente pega aqui esse gráfico analisando a irrigação, mesmo assim, nós precisamos de um pouco de irrigação para dar aquele chegada lá no rendimento ideal. Mesmo chovendo mais do que evapotranspirou. Por quê? Porque chuva, a tomada de decisão é diária. A gente toma decisão em chuva diária. Não é em escala descendendial, quinzenal, mensal. É em termos diários. Tá? Então, isso é importante. A irrigação ela é fundamental, gente. Principalmente naqueles períodos quando você plantou, você pode adiantar o seu plantio sem preocupar com a chuva, se a chuva vem ou não vem. E naquele período, quando a chuva não vem, que você mais precisou dela, ela dá aquele complemento. Isso eu acho que é uma das estratégias para a gente poder aumentar a área irrigada, aumentar a produção, sem grande impacto aí nos recursos hídricos. Mas, nesse sentido, as barragens são fundamentais.
Aí esse é um modelo que nós desenvolvemos, o pessoal usa já aí, em algumas teses, chamado modelo de simulação de estratégia de irrigação. Ele considera solo, cultura, irrigação. E eu usei esse modelo para fazer algumas simulações que eu vou apresentar agora. Tá bom? Então, ele solta várias informações. Isso aqui é só título de curiosidade. São vários arquivos com várias informações. Ele é feito para analisar grandes massas de dados. Esse foi o motivo que nós desenvolvemos. Que é o que ele traz de diferente, por exemplo, de alguns modelos. O Camilo utiliza modelos mais sofisticados de SAT. Esse aqui é um modelo que você tem uma visão inicial, geral, até que serviria para planejamento. Um monte de dados, de informação, tá? Dependendo do quanto você quer que ele simula. E com isso nós começamos, ele considera então solo, principalmente, planta e clima. Agora eu faço algumas simulações usando esses elementos. Vamos lá, dependendo do solo, se é um solo mais argiloso, você pode, por exemplo, irrigar de 4 a 6 dias. Se ele é mais arenoso, diminui esse período de irrigação, questão do manejo, né? Mas uma pergunta que o pessoal sempre fala, né? De onde vem a água de uma cultura irrigada? Me fizeram essa pergunta e a pessoa tinha na cabeça que era só do rio. Então, eu comecei a agregar esse slide aqui para mostrar. Mesmo na irrigação, gente, quando a gente pega a irrigação, nós temos anos, que eu gosto de chamar de ano verde, que pesquisador, professor, gosta de dar esse nome, né? Água verde, água azul. Eu chamo de ano verde. O que é ano verde? Que grande parte da água necessária para a cultura, ela veio da chuva. Olha esse caso aqui, ó, se não me engano, lá o número 5, primeira seta lá. Mais de 80% da água, vou colocar a porcentagem nesse gráfico depois, que ela precisou, veio da chuva. Então, a agricultura irrigada ela usa muita água da chuva, e a gente tem que aumentar essa capacidade de utilizar mais a água da chuva. Aquele lá eu chamo de ano azul. O que é um ano azul? Que foi um ano que a cultura precisou, que a gente precisou tirar muita água do rio para irrigação, para irrigar. Então, isso é muito variável. Tá? Então, nós temos essa questão. A agricultura irrigada ela usa muita água da chuva. E nós temos que comunicar isso para a sociedade. E precipitação efetiva. Olha que interessante isso aqui, gente, esses dois gráficos. O tempo está correndo aqui, mas vamos lá. O que está em cinza é a precipitação total. Olha, ela variou, ela ficou variando, ano a ano. São 31 anos, tá? Vocês estão lembrados. Em cinza é a precipitação total. Naquela cor laranja, eu não sei, cada um enxerga de um jeito, um dia me fala que é amarelo, mas para mim que é laranja. Aquela linha laranja lá, foi o tanto de água que a planta utilizou dessa chuva. Chama precipitação efetiva. Olha, ela variou em torno ali de 40%, 50%, 60%. Um ano chegou lá próximo de 70%. Então, essa questão de quanto de água que a planta utiliza, ela é fundamental. E ela impacta, por exemplo, aqui. Esse está um pouco confuso, mas o que é essa simulação? Quis mostrar aqui a importância do sistema radicular, a gente investir no sistema radicular. Se você reduzir a raiz em 50%, olha o que acontece. Olha a linha agora, aquela linha laranja. Você vai reduzir o tanto de água que você utilizou como precipitação efetiva. Ou seja, isso dá uma diferença quando você reduziu a profundidade do sistema radicular em 83 mil metros cúbicos durante o ciclo da cultura de água. Só reduzindo. Se você reduzir o sistema radicular, ela usa menos a água da chuva. Tá? Olha que interessante, então, nas estratégias, eu peguei esse gráfico de uma palestra que eu dei para melhoristas, porque eu falei, se eu fosse investir, eu mostrei nisso também em Boston para um grupo de investidores, se eu fosse investir em melhoramento, eu acho que, pensando em culturas resistentes, eu pensaria em sistema radicular. Uma das grandes estratégias da gente desenvolver. Vamos lá que o tempo está passando. O impacto da raiz na lâmina irrigada. Olha o que acontece com a raiz. Se eu diminuir 50% da raiz, eu vou ter que aumentar em 35% a irrigação. Porque ela reduziu o uso da água da chuva, vai precisar de mais de água da irrigação. Olha que interessante a gente entender esses fatores, e é um tema que a gente pode até conversar um pouquinho melhor, e vem em direção a essa questão do planejamento e manejo, né, Paulo? Então, acho que isso aí são pontos que a gente tem que considerar. Olha o impacto da chuva. Olha, essa simulação aqui foi brincando, reduzindo a chuva 20%. Eu peguei todas as lâminas, o que choveu, reduzi 20%. Porque grande parte daquela chuva, ela não é utilizada para a planta, na verdade, ela vai embora. Isso depende da variedade, depende do manejo, depende do tipo de solo. Isso aqui não é para tudo, viu, gente? É para um caso específico. Para cada caso, esses números vão variar. Mas a tendência é essa. Olha, diminuir 20% a chuva, aumentou 15% a irrigação. Em torno de 46 mil metros cúbicos de água a mais.
Tem outros, isso aí tem outros dados que nós temos, que não dá para apresentar hoje pelo tempo, mas depois a gente pode discutir um pouco mais. Então, reduziu chuva 20%, a irrigação subiu 15%. Agora, se você aumentar a evapotranspiração 20%, a irrigação vai subir 50%, em torno de 190 mil metros cúbicos, porque a evapotranspiração é constante. A chuva é binária, ocorre e não ocorre. E quando ela ocorre, nem toda ela fica disponível para a planta, a parte vai embora. Ela vai embora e para o sistema hídrico ela é interessante, porque é um outro trabalho que a gente mostra a questão da contribuição para a percolação, recarga de aquíferos. Estou com a tese agora em Viçosa trabalhando nisso, que são fantásticos os resultados. Tá bom? Então vamos lá para os 10 minutos não passar rápido. Isso aqui eu adoro, gente. Vou até tomar uma água aqui para... O que significa isso aqui? São os 30 anos de soja, de 122 dias. Eu adoro, isso aqui é curva de permanência, a gente usa muito isso aqui em hidrologia. Eu acho que todo gestor deveria usar essas curvas. Então, a gente pega a demanda de irrigação, frequência do evento ser igualado. Hã? Ah, mas dado é poder, né? Eu estou com o meu aqui também marcando. Ó. Deixa eu ver se está diferente aqui. Ó. Meu reloginho... Eu fui no evento lá da Ana Valentina, aí a menina chegou, foi igual o Jó, 10 minutos, falei, não, mas o meu aqui, falta 5 ainda, meu tempinho aqui, falei, vou botar 5 para você não. Acho que o Verso estava lá, né, Verso? Aí, o que significa isso aqui, ó? Se eu chegar como gestor e oferecer, doutor Roberto, ó, para você, sei lá, plantador irrigante, vou te dar 200 milímetros de água para você plantar soja, no dia 10 de outubro. Você vai estar muito feliz, você vai ter menos de 20% de probabilidade, de chance de precisar mais do que essa quantidade de água. Menos de 20%. Você está bem. Né? Se você plantar 10 de novembro, mais ou menos a mesma coisa. Agora, se você for e plantar no dia 10 de dezembro, o seu risco é muito grande. Você está lá com 45% de chance dessa água não ser suficiente para atender as suas demandas. Gente, porque eu falo com meus colegas da ANA, que eu tenho mais liberdade, né? Por que vocês não usam mais esse negócio, até para o próprio autógrafo, para você tomar decisão? Né? Então, eu acho isso aqui, então, a gente observa o impacto aí da época de plantio, dessa questão, em bacias já problemáticas, como nós temos várias no DF, isso aí é fantástico, esse trabalho. De fazer isso e até para você escalonar a irrigação. Tá bom? Vamos lá. Olha o outro aqui. Esse outro interessante, ele mostra a questão da produção e demanda de água da cultura. 30 anos de soja, aqueles mesmos 30 anos, lá atrás que nós conversamos. Né? Olha o que acontece com a primeira curva lá de baixo, aquela curva verde e azul. Se eu pegar um pivô aqui de 100 hectares, olha o que vai acontecer com ela. Se eu plantar, esse plantio, olha, é difícil fazer gestão. Eu quero mostrar para vocês aqui a dificuldade de fazer gestão numa área irrigada. Dependendo do ano, se for um ano muito chuvoso, essa cultura vai precisar em torno de 4 mil metros cúbicos de água. Se for um ano muito seco, ela vai precisar lá de 252 mil metros cúbicos de água. Você dá uma outorga de 5 anos, 10 anos para a pessoa, como é que você organiza isso depois, essa variação? Né? Vamos lá. Olha o outro gráfico de cima agora. Ele é mais drástico. Né? 10 de dezembro, que é quando não tem água suficiente. Se for um ano chuvoso, ele precisa de 30 mil metros cúbicos de água. Se for um ano seco, 326 mil metros cúbicos de água, para dar aquele bustzinho, aquele chegada lá na soja. Tá bom? Vamos lá. E esse pivô, com esse pivô a gente pode produzir em torno de 7 mil sacas, que daria aí para fornecer carne para 3.500 pessoas por ano. Tá? Então é a produção de alimento, não é água para alimento. Tá bom? E que estratégias que a gente pode utilizar aí para reduzir esses conflitos, melhorar o uso da água? O que a gente pode utilizar? Né? O que a gente pode trabalhar nisso? Então, a primeira coisa, adoção de tecnologias. Gente. Isso passa necessariamente para a adoção de tecnologias. Eu acho que isso nós temos que trabalhar, nós da Embrapa, Camilo, eu sei que não é muito a nossa função, mas a gente articular melhor como é que a gente pode fazer que as nossas tecnologias que a gente gera, que tem muitas, para chegar realmente ao produtor, o produtor possa apropriar isso. Esse é um pivô central, o primeiro pivô central está lá no Canadá, 1962. Nós temos, isso é uma tecnologia já bem mais moderna, de pivôs de corner, né, hoje que se aplica a águas diferenciadas. A gente leva aqui os motivos que levaram as pessoas, que levam o produtor a adotar uma tecnologia. O que leva? Né? Quando a gente pensa nisso, quais são, isso foi um trabalho feito em Alberta, no Canadá, quais são os principais fatores que te levariam a adotar uma tecnologia com a finalidade de aumentar a eficiência de irrigação?
Então, a gente pega aqui os lá de baixo, reduzir mão de obra, reduzir perda de fertilizante, redução de erosão, que apareceram nas respostas. Mas os principais, a primeira coisa que o produtor pensou, melhorar o rendimento ou a qualidade de produção. Depois veio energia e depois água. Custo de água. Como isso é água nossa não tem custo, né? Então acho que nem apareceria no nosso caso. Então esses são os fatores que levam a pessoa a adotar alguma tecnologia. E temos algumas barreiras. A inabilidade dos técnicos em demonstrar de forma clara a relação entre a rentabilidade vinda da adoção da tecnologia e a produção sustentável, reduzida a capacidade de avaliar e demonstrar os componentes econômicos. Todas essas informações que eu estou apresentando para vocês estão em 2 livros. Então, um livro que nós publicamos ano passado com a Agência Nacional de Águas, eu trouxe alguns exemplares para distribuir aí, caso alguém tenha interesse, tá bom? Se não for, me peça depois, que a gente pode ver se a gente consegue mais alguns exemplares. Então, nós temos a tecnologia importante, nós sabemos o que o produtor espera em termos de tecnologia, mas temos algumas barreiras para adotar essas tecnologias, né? E com isso, esse é um trabalho de modernização que foi feito na Índia. Nós temos trabalhos no Brasil também, a Codevas fez um trabalho interessante, substituindo suco por irrigação localizada, onde nós mostramos a energia, com essa modernização, reduziu de 350 a 450 kW por hectare, a eficiência aumentou de 30% a 60%, custo com mão de obra reduziu 25%, 40% a 110% de aumento no rendimento das culturas, 30% a 100% de aumento na renda, e os produtores de cana-de-açúcar nessa região tiveram um aumento aí de renda de $750 por hectare, possibilitando recuperar o investimento em 1,4 anos. Então, isso é tecnologia. Tá? Mas temos que saber fazer a nossa tecnologia chegar ao produtor e realmente tecnologia que ele precisa para resolver um problema específico. Tá? Esse aqui é também um exemplo do Canadá, onde teve aumento de produtividade, na época desse pivôzinho lá que usava, pensando em cevada. À esquerda, em vermelho, nós temos rendimento tonelada por hectare, e aqui a lâmina de irrigação necessária. Naquela época, lá precisava em torno aí de 900 milímetros de água, 900 milímetros para produzir 2,5 toneladas de cevada, né? Toneladas por hectare de cevada. Hoje, com a modernização da irrigação e das tecnologias, eles conseguem produzir 11 toneladas por hectare, com 220 milímetros de água. Isso é fantástico, né, gente? Isso é uma contribuição expressiva. Nós temos casos aqui, está relatado num livro também, que é do arroz, o arroz irrigado no sul do país. Então, mas essa análise tem que ser mais global, ela não pode ser feita por um indivíduo. Quanto que isso impacta em termos de bacia hidrográfica? Isso tudo nós não temos. Tá? Só tem um estudo feito no mundo, está documentado também, que foi feito por um americano, que mostra que, à medida que modernizou a agricultura, trocando suco por irrigação localizada, a vazão do rio, medida ao longo de 100 anos, foi reduzindo, com a mesma variação climática. Está documentado lá, depois vocês podem ver melhor. Tá bom? Então, nós estamos usando sensoramento remoto, esse é um trabalho nosso, acho que é uma tecnologia importante, vai entrar mais. Cada vez mais os sensores estão ficando mais refinados, né? Acredito que no futuro a gente vai conseguir solucionar esse problema da questão temporal, espacial, de nuvens. Isso aqui é calibração dos sensores. Tá bom? Vou passar aqui. Isso foi uma tese defendida por um estudante que eu orientei agora na Agência Nacional de Águas. Acabou de sair. Usar drones, né? Então, e temos também diferentes estratégias que a gente pode utilizar para essa questão do uso eficiente. Ou, por exemplo, expectativa de chuva, escalonamento de irrigação, irrigação de solvamento, estratégias de irrigação com déficit, outorga coletivo, que eu vou falar um pouquinho. Então, são várias estratégias que a gente pode utilizar. Tá bom? Então, eu estou passando agora para outro bloco. Eu vim acompanhando aí os diferentes blocos, no intuito de passar uma pincelada de cada uma dessas informações que depois podem ser aprofundadas, tá bom? Primeira coisa é a questão do rendimento máximo. Nessa curva em vermelho, nós temos na vertical, no eixo X, rendimento da cultura, e aqui a água necessária. Até um certo ponto você não consegue produzir. A quantidade mínima de água para a produção. Depois a produção começa a subir o rendimento com a quantidade de água aplicada, até chegar num ponto máximo. Esse ponto lá em cima, os 2 pontos, em azul, são os pontos onde a irrigação margeia. A irrigação está ali, para mais, para menos, o rendimento da irrigação. E aqui embaixo do sequeiro, normalmente, para a nossa região.
Tá? Tudo que eu falo aqui é para uma região específica, para um tipo de solo específico, tá? Para não generalizar. Tá bom? Então, para um irrigante que está naquela condição, naquela linha verde, é uma situação. Para uma bacia crítica, que já está com problema de água, vale a pena ele buscar o rendimento máximo da cultura? Ele vai precisar de muita água para um rendimento pequeno. Vale a pena? Eu não estou respondendo, isso é uma questão que eu deixo que quem tem que responder isso é localmente, são as associações junto com as federações que têm que trazer esse tipo de resposta. Essa foi uma simulação que pediram para eu fazer lá para o oeste da Bahia. A situação no oeste da Bahia era o seguinte: temos a cultura plantada, mas não temos água. Quando a gente deveria irrigar? Que estratégia que a gente poderia irrigar para ter o máximo de retorno possível? Tá? Então, essa foi a pergunta que pediram. Então, a gente usa e divide a cultura em fases de desenvolvimento, estabelecimento, vegetação, floração. Cada fase dessa da cultura ela tem uma resposta, um estresse ao déficit hídrico maior ou menor. Isso eu incorporei nesse modelo que nós desenvolvemos, essa informação para fazer a simulação. Tem períodos diferentes. E, com isso, nós usamos algumas estratégias para mostrar no oeste da Bahia, que é um solo arenoso, né? Nós fizemos a primeira estratégia aqui, 100% da demanda atendida e 0% nas outras fases. Isso foi a estratégia 1, que nós estamos chamando de crítica. Ou seja, não temos água, só vamos atender a fase crítica, que no caso aqui é a floração. Temos 100% de água na floração. E a outra estratégia que nós usamos, chamamos de alternativa, 100% na crítica e 50% nas outras fases. Tá bom? Olha os resultados. Então, se você observar o irrigado, que é aquela linha laranja, está sem um ponto aqui, o pointer fica complicado, mas ele demandou mais água. A estratégia alternativa, ela reduziu a demanda de água. Não muito, mas reduziu. E a estratégia crítica reduziu a demanda lá para baixo. Eu gosto de mostrar isso aqui em termos percentuais. Só essa variação em termos de lâmina média aplicada no irrigado e a estratégia crítica possibilitou uma economia de água aí que daria para dar para 3.500 pessoas por dia, pensando num pivô aí, só num pivô de 100 hectares. A economia de água no pivô de 100 hectares, adotando a estratégia, liberaria esse tanto de água. Tá? Aquilo lá. Mas o que aconteceria com o rendimento? O rendimento é uma preocupação do produtor. O rendimento não seria tão bom, olha o rendimento crítico, ele não seria tão interessante, ele caiu bastante. A linha amarela lá em cima é o pivô 100% irrigado, então ele tem 100% de rendimento. Essa linha laranja é a estratégia crítica, onde só se irriga, só irriguei no período crítico. Olha, o rendimento cai, mas tem ainda alguma produção. E a estratégia de cima, alternativa, onde irriga 100% e 50%, deu um rendimento muito bom. Então, são estratégias hoje que a gente pode fazer. Nós temos modelos, estamos simulando isso, já fazendo em algumas regiões. Tá? Então, vamos lá. Meu tempo ali está 16, tá bom. Então, pensando aqui um pouco no outorga e planejamento de uso da água, já encaminhando para o final, se discute muito, principalmente aqui em Minas, a questão da outorga sazonal. Eu acho interessante, parece que ele é mais realista, mas temos sempre que entender a coisa. Chama atenção aqui para a questão, se a gente pegar a outorga anual, como ela é feita, aqui é 95, a sazonal, o que acontece? Nos meses chuvosos, você sempre vai ter mais água para outorgar. Os meses chuvosos, para a gente, está tranquilo, relativamente, né? Mas quando chega no crítico, na parte mais crítica, a outorga sazonal ela é pior em termos de outorga do que a anual. Ela pode ser mais realista para o sistema, mas ela é... Isso é um tema para um dia de debate. É um debate interessante, que eu gosto de fazer. Então, isso aqui são questões que a gente tem que analisar. Se a gente pegar uma outorga, isso aqui é a vazão de um rio, isso aqui é o Rio Preto, lá, se não me engano, é o Rio Preto. Vazão do rio diária, tem esses picos. Tem uns picos, se a gente pegar, organizar isso, que a gente chama de curva de permanência, preparando aí no Q95. Então, ali é o Q95, é o quanto que pode ser outorgado nesse rio, nessa seção. Em torno aí de 14,4 metros cúbicos por segundo de água. O que está fora disso antes é a água que está indo embora. O que está aqui, naquela região, não consigo apontar, mas acima daquela curva é a água que está indo, está passando. Um tanto tem que deixar passar mesmo. É o caso do Colorado com o Nebraska, Estados Unidos e México.
Isso aqui é o conceito que eu estou conversando com vocês para a gente ir para essa questão um pouco da outorga coletiva, né, que a gente tem conversado bastante. Que é 710, mais restritiva ainda, né? Então, aqui a vazão. Então, nós temos a vazão nesse critério hoje, que é 95 anual utilizado, que é um critério estatístico, tem 14 metros cúbicos por segundo para outorgar. Mas mesmo isso, mesmo a agência fazendo isso de forma correta, perfeito, isso é um critério estatístico, gente. Vai ter ano que vai falhar. Vai ter ano que o sistema vai ter menos água. Do jeito que você fizer, vai ter ano que vai ter menos água. E o que acontece? O que isso eu quero dizer com vocês? Nesses momentos, o produtor, o usuário, vai ter que conversar. Vai ter que se organizar, porque ninguém gosta de conversar muito. Né? Todo mundo quer. Eu lá no meu condomínio, quando me chamam para reunião do condomínio, eu já saio correndo, porque conversa, tem que negociar, como é que vai ser o aumento do salário. Se eu pensar aqui, eu começo a falar de outras coisas, mas vamos lá. Mas mesmo assim, tem ano que falha. E se eu, ao invés de usar o 95, fizer uma gestão compartilhada, deixando passar tanto de água numa determinada seção do rio, e depois deixar os produtores se organizarem para usar a água da melhor forma que eles quiserem, quando tiver mais água no rio, que é a maior parte do tempo. Que é a maior parte do tempo. O que vai acontecer? O produtor pode vir, olha lá, aquela água lá é a água que vai embora. O produtor pode vir, usar um Q85, Ana Paula, vai usar ele vai ter 24 metros cúbicos para 24 metros cúbicos por segundo para outorgar, vai ter mais risco, ele vai ter mais risco, olha lá. O que acontece aqui? Ele vai ter mais períodos de estresse, mais períodos que ele vai ter que conversar. Mas ele já tinha que conversar. Isso é bom começar a criar uma cultura de conversa, uma cultura de organização aí dos produtores. Então, você traz o poder de decisão para você. Eu acho que facilita para as agências, porque nós vivemos num país continental, principalmente para a agência federal, que vai ter que ao invés de ter que monitorar usuário por usuário, ela passa a monitorar sessões que você tem que deixar passar, e lá dentro os usuários se organizam para trabalhar nessa questão. Não é fácil. Começamos essa conversa no Samambaia, lá próximo de Brasília. Não é fácil, porque o produtor que já tem outorga, ele não quer sair. Tá? Então, isso é uma questão que tem que ser avaliada, que tem que ser trazida, e que eu acho que é uma boa alternativa para essa questão de conflito. Não é fácil, a questão de lidar com água, ela traz alguns complicadores. Mas quando você pode ter o direito de decidir como usar aquela água que está sobrando, vai ter, eu acho interessante. E aí eu vou dar uma mensagem para vocês no final. Tá? Me disseram que eu posso ter mais 10 minutos da minha apresentação, beleza. Então, posso falar um pouquinho mais. Tá? Então, eu acho que isso, para a gente pensar, nessa questão da outorga, saindo daqui, 95, passando para quê? Lá 85, 80 que eu pus lá, não sei, você vai ter períodos mais críticos, vai ter que conversar com falta d'água, o produtor vai ter que negociar, sentar e se articular. Para isso, nós estamos desenvolvendo um sistema para dar suporte a isso. Você vai liberar aí 9 metros cúbicos por segundo de água, a mais para ser outorgada. O que isso significa? Pensando num pivô de 100 hectares e uma bomba ali de 139,139 metros cúbicos por segundo, daria para a gente instalar mais 65 novos pivôs de 100 hectares irrigados simultaneamente, pensando em vazão de pico do pivô. Então, isso é uma forma, gente, acho que eu não tenho dúvida, a gente que estuda isso, fala muito sobre isso, conversa com as principais pessoas pensantes sobre esse assunto, né? A questão de aumentar a área irrigada, como o caso lá de São Marcos, por exemplo, ela passa por a gente fazer uma irrigação mais intensiva no período da chuva e considerar o período da seca, como é no Nebraska, nos Estados Unidos, lá, como se fosse neve, reduz lá o produtor, 2 meses vai ter que repensar aqui sua irrigação. Se quer plantar alguma coisa, vai ter que repensar. Mas nos meses da chuva, realmente dá aquele improve, melhorar a produção, melhorar o rendimento, e vai passar por isso aí, em bacias críticas, gente, principalmente. Não é para todo o Brasil. Tem região que tem água suficiente, que não tem problema. Mas nessas regiões críticas, eu acho que a gente tem que ter esse olhar um pouco diferenciado. Tá bom? E com isso, então, nós estamos usando aí algumas ferramentas interessantes. Uma que eu gosto muito, que eu tenho usado bastante, e estamos tendo um modelo dele agora para algumas regiões aí do país, né, inclusive no DF, é o IP. O que eu acho interessante no IP é a capacidade de você
criar a complexidade que você quer no modelo. Ou seja, ele não é igual para o SWOT. Nós estamos produzindo um paper aí com uma estudante alemã que eu tive, com o SWOT. O SWOT ele te demanda muito dados, que dá para você simplificar, mas é um modelo hidrológico que é ainda pesado. O IP ele não foi feito para ser um modelo hidrológico, foi feito para ser um modelo de planejamento, mas ele tem um componente hidrológico simplificado dentro dele. Então, ele é uma ferramenta que permite você colocar os usuários e fazer uma série de análises. Uma dessas análises é a resposta à seguinte pergunta. Se eu fizer isso, que demandas não serão atendidas? Se eu quiser priorizar um determinado usuário, dá prioridade, dá pesos diferentes. Então, ele te dá essa flexibilidade. E um outro trabalho que nós estamos fazendo agora, está num estágio relativamente adiantado, é por isso que eu estou começando a apresentar aqui, que nós estamos chamando de IARA. Nós estamos desenvolvendo um modelo, aí, um projeto, com o objetivo de principalmente dar suporte para essa questão da gestão compartilhada de água. Por quê? Se acontecer, acho que isso tem uma longa conversa ainda, o produtor ele vai ter que se organizar, porque ele vai ter que conversar. O que nós estamos criando é uma plataforma para possibilitar o agricultor conversar, para que ele possa ver o outro usuário, eu acho isso fundamental. Ele vai se ver num contexto de bacia hidrográfica. Não só ele, mas os pares, o que está tendo de demanda na bacia em tempo real e o que tem de água no rio estimado. Então, com isso, ele pode estar tomando decisão em tempo real e também para fins de planejamento. Tá? Esse projeto ele tem um aporte da ANA e do Ministério da Agricultura. Espera aí no final do ano já ter uma primeira versão, né, tem conversão na questão do Paracatu, de tentar fazer um primeiro piloto aí. Então, com isso aí, a gente cria esse ambiente aí de conversa e que o produtor possa se organizar. Porque eu acho que o grande desafio de uma gestão compartilhada, um deles, né, é essa questão da conversa, de se organizar, de saber, o fulano de tal está usando água, eu não estou, está na hora dele, não está. Então, existe a Emater DF, tem uma que eu achei fantástico lá, teve uma iniciativa com planilha que eu achei fantástico, mas que ainda é em termos mais de planejamento. Tá bom? Então, vamos lá. Meu tempo aqui está bom. Vou começar indo para a conclusão agora. Tá? O que a gente não pode esquecer é que a agricultura traz alguns impactos ambientais. Mas não é só impactos, não é só a agricultura que traz impactos ambientais. Qualquer atividade ela vai trazer algum impacto ambiental. Então, isso é importante. E algum desses impactos, né, se a gente pegar, está no livro também, que eu vou ter alguns para disponibilizar, quem tiver interesse, exploração excessiva das águas subterrâneas. Eu tive a oportunidade de ter ficado em Nebraska por um tempo. Lá eles têm o aquífero Ogallala, com problema sério. Na minha época era com mais contaminação, já tinha um rebaixamento, mas a atrazina era o grande problema deles. Fizeram um grande projeto para tentar equacionar esse problema. Então tem essa questão da exploração excessiva, salinização e poluição dos mananciais, erosão do solo, desaparecimento de áreas úmidas. Tem uma série de fatores que nós que conversamos sobre esse assunto, temos que ter consciência e não esconder. Não temos que esconder que uma bacia hidrográfica tem 90% de área irrigada, desde que seja legal. Que para produzir alimento você precisa de 2 milhões de metros cúbicos de água num ciclo da cultura. Isso é o que precisa. Essa é uma decisão que tem que vir da sociedade, que vem dos comitês. Mas o bom disso tudo é que nós temos ações simples, relativamente simples, dá para fazer para reduzir esses impactos. Equipamentos devem ser projetados e fabricados atendendo normas de qualidade e adaptados às condições brasileiras. Isso eu peguei lá do Teteslaf, tá? Dimensionamento do sistema de irrigação deve estar adequado à necessidade da cultura. Manejo de água deve ser realizado racionalmente, atendendo à necessidade da cultura e às limitações do solo. A operação dos equipamentos deve atender às especificações do projeto. A irrigação precisa ser operada de forma eficiente e adequada sob o ponto de vista ambiental. Então, isso aí são coisas que a gente pode fazer para reduzir esse impacto. Mas toda atividade tem impacto. Vira e mexe um repórter perguntando, e o impacto da agricultura irrigada? Fala, o impacto do seu jardim, o impacto que você está fazendo. Então, tudo, nós temos que mensurar, não é jogar um setor, não é entrar nesse embate. Nós temos alternativa que pode fazer, mas deixar claro que tudo que se faz, você tem algum impacto ambiental. Essa aqui eu acrescentei que a irrigação precisa ser planejada e manejada como parte de um sistema hídrico maior, pensando na bacia hidrográfica, onde as ações de um usuário afetam a tomada de decisão de um usuário. Eu acho o dia, gente, que nós, né, tanto na gestão como na pesquisa, como o produtor, entender que ele faz parte desse sistema maior,
que se ele usar água de uma forma errada, mais abaixo, o compadre dele, que toma café com ele, ou toma pinguinha lá, vai estar sem água, eu acho que isso, a coisa vai ser melhor, vai andar bem melhor. Boa parte das pessoas não tem essa visão do todo. Isso é um dos problemas que a gente tem. Quando você conversa com o produtor, ele acha que a ação dele não está afetando o outro. E a água é esse elemento integrador. Interessante. Então, nós temos aí estratégias, né? Agora, eu queria chamar a atenção, esse é um gráfico que eu gosto, na Embrapa a gente apresenta muito esse gráfico, eu dividi ele intencionalmente, que aí que eu finalizo, né? Observando toda essa questão da nossa agricultura, a população no Brasil de 70 até 2000, se não me engano, 10 ali, alguma coisa, cresceu em torno de 110%. A população cresceu 110%. Tá bom? Eu sei que está difícil para vocês verem, mas esse primeiro gráfico, a população cresceu 110%. A nossa área plantada cresceu 20%. Você tem uma população crescendo mais, não é só a população, eu tenho outros slides que eu não apresentei por causa do tempo aqui, a classe média crescendo mais, demandando mais alimento diferenciado, e a área cresceu só 20%. A produção de alimentos desse período cresceu 257%. E o mais importante, gente, para nós, eu como pesquisador, que não participei desse processo nisso, peguei ele já andando, né, é saber que hoje a gente põe alimento na mesa do brasileiro a um preço 76% menor do que ele era naquela época. Mesmo com esse crescimento. Isso é tecnologia. E uma tecnologia esquecida, hoje se você for para o campo, conversar com o agricultor, ele vai falar de agricultura de precisão, vai falar de drones, vai falar de melhoramento genético, e vai esquecer da irrigação, que foi a principal tecnologia para revolucionar o campo. Ela é tão comum no campo hoje que as pessoas se esquecem dela. Agora, mas são só 7 milhões de área irrigada no mundo, mas que produzem 3 vezes isso. Se você tirar, você vai ter que produzir 250 milhões de hectares de sequeiro. Então, ela tem um impacto ambiental muito forte, muito mais positivo do que negativo. Então, quando eu trago essas informações sobre a área irrigada, realmente porque eu acredito que a produção mundial de alimento, ela passa pela irrigação. E muitas vezes ela não aparece em alguns relatórios, porque é a forma que você pergunta, a forma como você se expõe. Mas tudo isso linka na cabeça das pessoas, como eu mostrei no meu primeiro slide, água e alimento. Como principais prioridades e preocupações do ser humano. E realmente, quando o ser humano falta água e alimento, ele cai para um nível basal dele, que são fatores básicos, que é respirar, alimento e água. Tá bom, gente? Eu encerro com essa figura. Tem esses 2 livros. Eu tenho alguns exemplares aqui, quem tiver interesse. Esse primeiro foi produzido aí por uma rede muito interessante, que eu tive o prazer de coordenar, que finalizamos agora, a rede Agrohidro, continua, que é Água, Desafios para a Sustentabilidade na Agricultura. Tem vários capítulos separados, tem um capítulo de eucalipto, de bacias experimentais, acho que um livro bem interessante. E o outro nós lançamos no ano passado, que fala da agricultura irrigada. Bom, que fala da agricultura irrigada. E esse livro que foi lançado no ano passado junto com a Agência Nacional de Águas, e o Instituto Inovagri, ele é interessante porque ele tem uma parte técnica, um capítulo que eu tive, assim, eu tenho um capítulo lá que tive prazer de escrever, que a gente passa por toda a agricultura irrigada, junto com o professor Demetrios, lá o Félix, e comenta vários aspectos mais técnicos, a questão de eficiência, se ela é importante, se ela não é, e passa por uma questão um pouco política também. Traz uns resultados, um seminário que nós organizamos aqui em Frutal, em Minas, em 2010, e passa por uma questão aí, como é que a gente pode fortalecer a agricultura irrigada de forma sustentável ao longo aí dos próximos anos. Principalmente se a gente pensar nessa questão que nós temos aí uma política de irrigação, que ainda não foi regulamentada, que a gente tem que trabalhar nisso, criação de um comitê. Doutor Roberto, você que está aí na parte mais de gestão e política da coisa, eu acho que trabalhar nessa questão de criação desse conselho de irrigação, ele é fundamental para estruturar a irrigação, de dar um norte para ele. Porque a irrigação hoje ela não tem casa, né? As políticas são dissociadas, isso é um dos grandes problemas que a gente tem. Então, nós temos a política feita no MI, no MAPA, que não se conversam, a política de água aqui. Então, eu acho que um conselho conseguiria organizar
essa questão da irrigação, e a irrigação ela é transversal. Eu acho que não tem como você pensar em alimento sem pensar em água. São ligados sem pensar em energia, né? Então, eu acho que a criação desse conselho, eu acho que os gestores, né, eu como pesquisador falo dentro do possível, mas os gestores aí, eles são importantes nesse processo, né? Então, esse livro está produzido, tem uns exemplares, depois eu posso tentar conseguir mais alguns, se alguém mais tiver interesse. E finalizo com essa questão. Essa foto está no livro, eu tive a oportunidade de tirar numa dessas caminhadas para esse mundo afora. Eu estou pensando até nessa coluna, aí nessa Virgínia, né, quando ela falou a terra é transformada pela irrigação. O clima maravilhoso é perfeito para o cultivo de uma diversidade de culturas. A irrigação complementa o que a mãe natureza não pode fornecer. Em contrapartida, um espírito de comunidade cresceu entre nós que eu não esperava ver na selva do Oeste. Você imagina essa pessoa chegando lá, naquele Oeste americano passado, sem nada, e construindo uma nova sociedade, que só a irrigação tem capacidade de proporcionar isso. E desse Alfred Deakin também, quando ele fala que não é a quantidade de água aplicada à cultura que faz a diferença, mas sim a quantidade de inteligência aplicada que determina o resultado da produção. Então, nós temos que pegar toda essa inteligência, toda essa tecnologia que a gente tem hoje, e colocar aí à disposição da agricultura para produzir mais, produzir alimento com sustentabilidade, né, que é o que a sociedade hoje está pedindo. E dentro desses trabalhos nossos que eu gosto de fazer, colaborando com alguns programas de pós-graduação, em Botucatu, em Viçosa, na própria UNB, é trazer os estudantes também para ter essa visão. Não só aquela visão acadêmica, que é interessante também, mas a visão realmente do que o produtor precisa, qual que é o problema que a gente tem no campo. O que a gente está enfrentando hoje, quando você vai para um São Marcos, que você vê a pessoa em conflito, o que o produtor está sentindo, o que ele precisa para resolver o problema dele. É questão da extensão, realmente nós, pesquisadores, não conseguimos desenvolver uma ferramenta que seja adequada, que o produtor possa utilizar com simplicidade e fazer o manejo dele de forma adequada, que muitas vezes a gente joga a culpa para o outro, né? O que nós temos disponível hoje, o rol de tecnologias que podem colocar disponível. Isso vem, não sei se você participou, Ana Paula, lá da nossa reunião da CNA, daquela unidade de referência de manejo de água. Você estava naquele dia? Da URMA, que agora ganhou um avanço, estamos bem adiantados, depois eu quero conversar com você sobre esse projeto também. Então, nós temos algumas coisas novas aí, que eu acho que interessantes, que vão poder contribuir com o setor e com essa questão da produção sustentável do alimento. Então, eu fico por aqui, me pediram até as 10h55, posso conversar mais alguma coisa, se for interesse, enquanto a Marília chega, né? Mas, em geral, essa é a minha mensagem. Meus contatos estão ali. Eu tentei aqui passar, né, por uma série de tópicos, e dentro desses tópicos, aí cada um deles eu poderia falar aqui 1, 2 horas específicas, mas tentei trazer aqui uma ideia geral do que a gente está fazendo, das expectativas que a gente tem aí em relação ao setor. Bom, sim. Essa é uma boa pergunta, eu vou responder só essa agora, e aí eu já encerro, porque a pós-apresentação chegou. Tá. Ele perguntou a questão da reserva legal no Cerrado, que parece que está prejudicada quando você olha a irrigação. Eu costumo dizer o seguinte, a gente vive 2 momentos. Eu vou fazer uma comparação aqui, algumas vezes o pessoal fica bravo comigo, principalmente as mulheres, né? Mas a gente tinha um momento, 15 anos atrás, 20, onde o governo incentivava você a produzir mais, a expansão horizontal. Você tinha que produzir. Não tinha muito essa questão ambiental. De repente, a coisa começou a mudar. Tudo que muda leva tempo. Você tem que ter paciência. O agricultor hoje ele muda, mas o que já está lá é difícil. Imagina você construir um edifício numa área que hoje não pode. Você tem que chegar lá e tirar seu edifício. Então, nós estamos num momento de transição. E o agricultor passa por essa questão de transição. Quando eu falo que eu brinco, é o seguinte, que o homem da minha geração também passa por essa transição. Porque a maioria, no geral, né, estou falando no geral, antes que me interprete errado,
Meu pai, por exemplo, nunca acordou de manhã, de madrugada, para cuidar do filho, para dar lá de mamar, comida, né? Não pode, isso é a mulher que fazia. Hoje, não. Meu pai falou, você tem só 2 filhas, porque você não tem outra? Não, pai, porque agora o homem acorda, estou num momento de transição. Então dá tempo para a gente adaptar as coisas, né? Concordo com você, a coisa está adaptando, está mudando, estamos numa fase aí passando de transição. E eu acredito que a gente vai estar bem daqui uns anos. Vai dar tempo para o agricultor se organizar. Tá bom? Cumprimentar a Marília, acabou de chegar. Estava lá com o Prusque lá no lançamento, né? Parabéns aí. Obrigado, gente.